Fala galera, ligada na TV Atitude, sou o Carlos do Amaral. Hoje é dia de falar de The Last of Us, a série da HBO. Bem galera, chegamos ao 7º episódio e começamos ali em uma cidade na qual vemos rastros de sangue pela neve. Chegamos em uma casa e vemos Joel deitado enquanto a Ellie começa ali a fazer os primeiros socorros frente à facada que ele tomou no 6º episódio. Bem, a Ellie então começa a subir as escadas após o Joel mandar ela embora, né? Que é para ela voltar pro Tommy para eles poderem seguir o caminho e deixar ele lá. Ela ignora o que ele diz, sobe as escadas, talvez em busca de algum mantimento, algo para poder ajudar ele naquele sentido. E quando ela destrava a porta para poder sair, a gente volta ao passado. Bem, voltamos ali na Ellie no ginásio ali, fazendo educação física junto das outras garotas. E até ali, após uma pequena discussão com uma delas, a Ellie vai para a sala do diretor. Chegando lá, ele explica a situação para ela, fala que ela tem ficado um pouco mais violenta nas últimas semanas, que a vida de certa forma não pode ser assim, porque a dificuldade é grande e ainda mais no mundo que eles estão vivendo, então é muito complicado ela manter esse tipo de comportamento. De certa maneira ela compreende, né, e segue em frente. À noite, naquele mesmo dia, ela está dormindo e tudo mais, chovendo, e logo alguém chega, entra pela janela e ataca ela. Ela então consegue se defender e tudo mais, e quando ela percebe, é a Riley, a amiga dela. A partir daquele momento elas começam a conversar. A Riley tenta explicar o porquê que sumiu por 3 semanas e explica para Ellie que tem uma grande surpresa para elas poderem ir juntas, e que é uma grande surpresa. A Ellie então aceita o convite, as duas saem pela noite já sem chuva, sobem alguns andares de um prédio, encontram lá um cara que se auto-finalizou e dele pegam uma garrafa ali de bebida. Elas sobem os outros andares, começam a pular de prédio em prédio, assim, a distância muito curta, e ali elas seguem até o final daquela rua, onde elas encontram um shopping. Até lá, até chegar nesse shopping, elas vão, né, bebendo um pouco desse líquido, né, dessa bebida que a Ellie encontrou. Dessa forma, elas entram aí nesse shopping, a Riley acende as luzes e elas começam a se divertir bastante. Bem galera, essa parte da Riley com a Ellie é algo que vem na DLC de The Last of Us, o jogo, né? E, ou seja, isso é um conteúdo que você joga só após finalizar toda a campanha. Então, assim, foi um momento de mistura de enredos, tanto a DLC como ali a parte do Joel, né? O Joel, ele quanto machuca e tudo mais, você tem a oportunidade de ajudá-lo, mas ainda durante a campanha, quanto a DLC que vem nessa parte da Riley. Bem, seguindo ali, elas se divertem bastante, tanto com a escada rolante, as vitrines, assim como também hora de jogo, né? Elas foram jogar ali vários fliperamas e dentre eles elas jogam a máquina de Mortal Kombat 2, se divertem bastante, dão risadas, fazem um certo barulho que acaba ali acordando um clicker. Na sequência, elas seguem ali andando dentro daquele shopping, chegam em uma loja de nachos e ali que é o local onde ela está dormindo, né, onde a Ryan está dormindo. Anteriormente ela já tinha dito que tinha virado uma vagalume e tal, e que essa decisão tinha sido porque o diretor lá, né, de onde elas ficavam, lá da escola, né, disse que a Riley ia trabalhar nos esgotos, né, então ela ia ficar ali mexendo com excremento sempre. Então ela ficou muito decepcionada de ser escolhida para isso, então por certa forma essa foi uma das justificativas que ela não queria continuar lá. Assim como também por já ter tido pai e mãe, né, ter vivido um tempo em família, ela sentia que precisava disso de novo e de certa forma os vagalumes seriam essa família que ela procurava.
Então essas são as justificativas para ela se tornar uma vagalume. Enquanto a Riley e a Ellie se divertem com um livro ali de trocadilhos ruins, acaba acontecendo que a Ellie encontra algumas bombas caseiras. E aí a Riley fala que aquilo jamais seria usado contra ela, tal e etc. E aí elas acabam discutindo e tudo mais. A Ellie fala que ela é só uma vigia, tal e etc. Então ela por fim fala para Ellie que tá indo embora, que no outro dia ela vai para Atlanta, morar lá na zona de quarentena e poder ajudar a Marlene e os outros vagalumes. Elas ficam estremecidas, tal, meio brigadas, a Ellie decide ir embora. Pouco depois ali ela se arrepende, volta e começa a escutar alguns gritos. É uma das esculturas de Halloween que ficavam gritando. Então ela chega lá e elas começam a conversar, bem tristes uma com a outra, e acabam se entendendo, acabam vendo que não adianta elas ficarem brigadas, já que elas se consideram muito uma da outra, então não é o caminho elas ficarem brigadas. Bem, tudo parecia bem, elas começaram a dançar, usar máscaras, se divertir, e aí acontece o grande problema, né? Aparecem dois instaladores. A Riley consegue derrubar um na base do tiro e o segundo fica ali perseguindo as duas, e no final a Ellie consegue finalizá-lo com o canivete, né, com a faca. Dessa maneira parece que está tudo bem, e quando elas olham, as duas foram mordidas. A Riley foi mordida perto do polegar e a Ellie, como a gente já viu várias vezes, no braço direito. As duas ficam ali desesperadas, tal, pela mordida, que não há mais o que fazer. E ali talvez chega o grande momento, que na verdade para mim o grande erro desse episódio. No jogo a gente tem o desenrolar final, ou seja, as duas concordam em terminar a noite juntas e se transformarem / se autofinalizarem próximo disso. E ali não, acabou só as duas abraçadas, ele de mão dadas, etc. Já tinha acontecido o beijo delas. E aí corta-se ali e volta para os dias normais. A Ellie buscando algo para poder ajudar o Joel, e aí ela encontra uma linha para poder dar ponto, né, na barriga do Joel. E ali acaba o episódio, ela começando a dar os primeiros pontos. Sinceramente, o final foi muito mal feito, porque já que expandiu tanto o episódio falando da Riley, por que não terminar o episódio assim como o jogo mostra? Termina as duas juntas, quando acontece a Riley se transforma, a Ellie não, e se auto-finaliza ali, e a Ellie vê que ela não mudou e que ela é imune. Então por que não mostrar isso? Aquele fechamento só das duas de mão dadas, pra mim, desculpa, mas ficou muito fraco. Assim como também mostrar o Joey por 2 minutos durante um episódio de quase 1 hora e depois terminar com aquela começo de costura no estômago também é lamentável, já que quando o Joey machuca, a Ellie vai atrás de mantimentos em busca de antibióticos para poder ajudar o Joey. Então, desculpa, mas ficou muito mal feito mesmo. De todos os episódios, esse foi o pior, porque não entregou o que se esperava. O desenrolar da história com a Ellie e da Riley, tudo bem, todo mundo já esperava isso, mas a busca pelo Joel ali, né, de ajudar ele, foi mal feita, assim como essa finalização de episódio, finalização de história / vida da Riley. Então isso foi mal feito na minha visão. O próximo episódio, vemos ali o David, né, que aparentemente ele é o líder dos saqueadores, e esses saqueadores querem pegar a Ellie e também o Joel, né? Dessa forma, a Ellie vai ter que lutar sozinha enquanto o Joel ainda se recupera. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse episódio, já o penúltimo episódio dessa primeira temporada. E vamos ver como é que vai ser, se a Ellie vai buscar medicamentos pro Joey, né, já que ele precisa, só costurar ali não vai resolver a situação dele, ele precisa de antibióticos. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, né, a gente já nota ali que, como já é o penúltimo episódio, né, então a primeira temporada vai terminar sem o desenrolar do primeiro jogo.
pelo menos na minha visão, porque esse 8º episódio vai ser só os saqueadores do David. Então, pra mim, vai terminar o 9º episódio, né, o último episódio da primeira temporada, com o Joe e a Ellie chegando nos vagalumes e vai acabar ali, né? Vai ficar o desenrolar para a segunda temporada, né, de tudo que acontece. O que também, né, para mim é um erro, né? Porque já não desenrolar ali o final mesmo do primeiro jogo, né? O Joel tomando as decisões a serem tomadas, etc. Então, né, meio dislike isso aí, mas vamos ver o que eles têm para apresentar pra gente nas 2 próximas semanas. E a gente vem falar aqui, sem dúvida nenhuma, e também falar o que a gente pensa sobre tudo isso que vem acontecendo no seriado. Beleza, galera? Muito obrigado a você que acompanhou. Deixe seu like, seu comentário, nos siga na sua plataforma de podcast preferida, nos siga no Facebook, TV Atitude Gamer, nos siga no YouTube, TV Atitude. Assim, estamos cada dia mais perto um do outro. Muito obrigado, gente. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima. Tchau!